Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu venho aqui apresentar a todos vocês um pouquinho da minha prática pedagógica, como eu costumo dizer, um compartilhar da prática pedagógica. Meu nome é Camila Stefanes de Sico, sou professora da rede pública de Santo André e trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. A proposta que eu quero compartilhar com vocês é sobre o pensamento computacional e robótica, justamente nas séries iniciais do ensino fundamental, sobretudo suas possibilidades pedagógicas e a cultura digital. O objetivo desse trabalho é falar sobre o pensamento computacional de maneira significativa, crítica, segura para as crianças, né, que seja um ambiente seguro e, sobretudo, que seja possível trabalhar o pensamento computacional, a questão do mundo digital na sala de aula da escola pública. Sou professora da Rede Municipal de Ensino de Santo André, atuo lecionando nos anos iniciais do ensino fundamental desde 2002, buscando desenvolver práticas que valorizem a criatividade, o protagonismo infantil e as múltiplas possibilidades de aprendizagem. Nesses últimos anos, eu venho ampliando meu olhar para propostas envolvendo a cultura digital, o universo, né, do pensamento computacional e metodologias mais investigativas e colaborativas, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral e pleno das crianças. Por que falar sobre pensamento computacional? Quando a gente lê essa frase, eu acredito que o que nos vem na mente imediatamente a questão de computadores, né, de celulares, tablets, tecnologia, internet. Mas será que é só isso? Será que pensamento computacional está diretamente ligado ao uso de tecnologias? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o pensamento computacional, ele vai muito além disso. Na verdade, ele envolve habilidades e estratégias que as crianças já trazem desde cedo na sala de aula, como a questão de resolução de problemas, o pensamento crítico, o trabalho em equipe, a questão da validação de estratégias, resolução de problemas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Vivemos em uma sociedade cada vez mais marcada pelas tecnologias digitais, isso é fato. Nesse contexto, a escola possui um papel fundamental. Formar crianças capazes de pensar, resolver problemas, criar soluções, agir com ética e responsabilidade e compreender criticamente o mundo digital e o papel delas nesse mundo, né? A gente não pode negar a questão, por exemplo, curricular. A BNCC reforça a importância da cultura digital e do desenvolvimento dessas competências trabalhadas no ambiente escolar. A investigação, a criatividade, a resolução de problemas. Por isso, o pensamento computacional ele dialoga diretamente com essas competências gerais da BNCC e principalmente aquelas que incentivam a curiosidade, o senso crítico, o trabalho em equipe, o uso ético das tecnologias. Então, mais do que ensinar as crianças a utilizar ferramentas digitais, a gente tem que formar crianças capazes de agir com responsabilidade dentro desse mundo digital. E é por isso que a gente reforça que o pensamento computacional ele vai muito além do uso de computadores, de celulares, da internet ou de tecnologias digitais. O pensamento computacional ele está diretamente ligado a habilidades como resolver problemas, pensar de forma crítica, criar novas soluções, resolver conflitos, utilizar tecnologias com responsabilidade. Então é sobre isso que a gente vai conversar e que eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias. O pensamento computacional, ele ensina a criança a pensar, a investigar, a criar soluções a partir de estratégias que ela mesma vai verificando, que ela mesma vai analisando, principalmente atividades realizadas no coletivo, atividades em grupo. Então é por isso que a gente precisa um pouco se desprender desse pensamento de que eu necessito
obrigatoriamente da internet ou de um recurso tecnológico. É claro que a tecnologia, ela vem como uma aliada no trabalho pedagógico, com o trabalho em sala de aula. Porém, é possível sim eu trabalhar questões voltadas, direcionadas ao mundo tecnológico, porém, sem necessariamente eu ter que estar utilizando a internet ou o computador. Então, atividades sequenciadas, atividades coletivas, jogos de percurso, jogos de tabuleiro, resolução de problemas, enigmas, criação de maquetes, tudo isso a gente pode estar trabalhando na sala de aula, ainda que com poucos recursos e colhendo bons frutos em relação a essas habilidades. E é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma experiência que eu tive com uma turma de quinto ano, né? Na verdade, foram algumas turmas de quinto ano, como eu disse, eu venho aprimorando, exercitando essa prática de aula digital com as turmas de quarto e quinto ano. E então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Inicialmente, eu vou fazer uma relação do pensamento computacional de acordo com a BNCC. Então, a BNCC, ela estipula, né, que o pensamento computacional está relacionado com a cultura digital, envolvendo habilidades como resolução de problemas, raciocínio lógico, organização do pensamento, criação de estratégias, análise de erros e soluções. Tudo isso vocês vão poder observar mais para frente com algumas atividades que eu trabalhei com a turma, desde algoritmo humano ou resolução de algum jogo. Todas essas atividades que eu vou compartilhar foram propostas para a turma antes de eu iniciar com o trabalho com recursos tecnológicos. Então, primeiro eu fui trabalhando com as crianças todas essas habilidades, que são as chamadas atividades desplugadas, para depois apresentar para as crianças as ferramentas de tecnologia, como a robótica, o tablet, enfim. Então é sobre isso. Primeiro, a gente vai fortalecendo, a gente vai exercitando essas habilidades com as crianças e depois a gente entra com as ferramentas tecnológicas. E aí, mais um pouquinho, né, citando a relação da BNCC e competências gerais, né, competência 2, do pensamento computacional, exercitar a curiosidade intelectual e investigar e resolver problemas. A competência 4, utilizar diferentes linguagens, inclusive a digital. E a competência 5, compreender e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e, sobretudo, ética. E assim nós começamos o nosso compartilhar pedagógico com uma pergunta: é possível trabalhar o pensamento computacional, a cultura digital, sem o uso de tecnologia? Sim, é possível. O pensamento computacional ele pode acontecer com as chamadas atividades desplugadas. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são essas atividades desplugadas e como elas nos beneficiam muito e elas acontecem diariamente na nossa rotina, na nossa prática escolar. Atividades desplugadas. Uma das maiores contribuições do pensamento computacional é que ele pode ser desenvolvido mesmo sem computadores ou sem o uso de novas tecnologias, de internet. Ele acontece diariamente em sala de aula, com recursos simples, com um planejamento que a gente pode adequar às necessidades e à realidade da nossa didática escolar. E agora exemplos das chamadas atividades desplugadas. Jogos de percurso, construções com sucata, comandos e sequências para que as crianças estipulem e sigam o passo a passo, algoritmos humanos, que nós vamos falar mais para frente, desafios de lógica, identificação de padrões, verificação de erro, são atividades simples que trabalham as habilidades supracitadas e que a gente pode trabalhar diariamente na nossa rotina dentro do nosso planejamento. Bom, e agora eu vou falar de alguns exemplos trabalhados em sala de aula com a minha turma de quinto ano.
antes de iniciar o projeto da robótica, eu trabalhei com as crianças uma sequência didática envolvendo justamente o passo a passo de algumas atividades desplugadas. Uma delas foi o jogo de percurso, como vocês podem ver, então aproveitei o espaço coletivo da escola, onde um grupo de crianças organizava uma brincadeira, criava o passo a passo dessa brincadeira e outro grupo seguia, e vice-versa, porque aí cada criança tinha que avaliar o que deu certo, o que não deu, através das comandas que o outro grupo passou. Então, se uma criança pulava uma etapa naquela brincadeira, depois, ao final do jogo, a gente retomava coletivamente para validar. Não deu certo, porque aquele grupo não seguiu a comanda, ou não deu certo, porque o grupo que criou a comanda pulou alguma etapa importante. A mesma coisa com a questão dos jogos com peças, com os blocos lógicos. Antes de iniciar o trabalho com a robótica, com o Lego, eu trabalhei com peças maiores, esses blocos lógicos que a gente tem na escola, criando desafios. Então, eles tinham que criar protótipos, como se fosse, como na educação infantil a gente trabalha, as crianças montam os cantinhos, né, de criatividade. Foi muito bacana trabalhar com a turma do 5º ano. Primeiro porque, assim, a gente né, a gente vai deixando de lado essa questão mais criativa, essa questão lúdica, o montar, o experimentar. Então, foi uma das primeiras coisas que eu observei nas crianças maiores, essa necessidade deles colocarem, entre aspas, a mão na massa, colocarem a mão nos blocos, manipularem os blocos. Mas antes até de chegar na manipulação dos blocos lógicos, a gente propôs um desafio. Eu apresentei para eles um curta-metragem que se chama A Ponte, onde alguns bichinhos tentam atravessar e aí não dá certo, porque nenhum dos bichinhos quer ceder, e aí um outro animalzinho mais frágil observa aquela cena de animais maiores brigando pelo espaço da ponte, e aí aqueles animais menores têm uma outra percepção, uma outra avaliação daquele problema, e já pensam numa outra estratégia. Então, o disparador dessa atividade foi esse vídeo, a ponte. Próximo slide eu vou compartilhar com vocês. Então, a gente conversou sobre isso, o que esses animaizinhos menores perceberam que não deu certo e que trouxe consequências não tão boas, e o que eles poderiam fazer, ou o que eles fizeram que acabou dando certo. E aí o desafio era, depois dessa conversa, que em grupos eles criassem o protótipo de uma ponte. Então, primeiro eles iam conversar e eles iam desenhar como seria essa ponte. Colocado no papel o projeto, né, dessa ponte, eles tinham que escolher o tipo de material, o tipo de blocos, se seriam blocos maiores, se seriam pininhos. Então, além de escolher o material, eles tinham que escolher as funções de cada um no grupo. Quem que desenhou o protótipo da ponte, quem que ia selecionar os materiais e organizar, quem que ia montar a ponte e quem ia testar essa ponte. No final, né, cada grupo se apresentou para a turma, e aí o mais bacana foi justamente conversar com eles. O que deu certo, o que não deu tão certo, o que vocês fariam diferente. Então, tinha um grupo que quis a ponte dos blocos maiores. Só que quando eles terminaram, eles perceberam, uma dessas crianças conversou que essa ponte ficou muito pesada e era difícil trazer estabilidade para ela. Então, apesar de inicialmente eles acharem que os blocos maiores ia ficar mais legal, na hora de apresentar não foi tão funcional. E a turma que não queria pegar os pinos mágicos para fazer a ponte, justamente foi aquela que deu mais certo, foi a ponte que teve mais estabilidade. Então é importante dizer que todo esse trabalho ele tem um planejamento que antecede. Então, desde o vídeo disparador, eu tinha um propósito, que era motivar as crianças em relação ao problema de relacionamento que o curta-metragem trazia, mas eu não podia me distanciar do que eu queria, que é que eles iniciassem a criação de uma ponte. Só que, ao mesmo tempo, eu queria que eles fizessem um link com
uma questão de relacionamento, né, de validar a opinião do outro, de aprender com o outro para que o meu produto final dê certo. A minha opinião vale, mas a do meu colega também. Então, ao final dessa montagem desses protótipos, a gente sempre resgatava o que deu certo e o que não deu tão certo. Então, encerrando essa parte inicial da proposta do pensamento computacional, foi a construção dos blocos, né, das pontes. Então, após as crianças assistirem ao filme A Ponte, né, um curta-metragem que tinha como foco a questão sobre conflito, resolução de problemas, comunicação, criassem o protótipo de uma ponte e apresentassem para a turma por que escolheram aquele material, quais foram as etapas, desde a criação, do pensamento, do que eles idealizaram e do produto final, e validarem o que deu certo e pensar em novas estratégias para refazer ou fazer de forma diferente o que deu errado. E agora eu vou compartilhar com vocês uma das etapas dessa sequência didática, que foi uma atividade de algoritmo, né, o chamado algoritmo humano, que na verdade nada mais é do que um passo a passo, uma comanda de alguma atividade simples da rotina diária das crianças, mas que foi muito bacana exercitar isso em sala de aula. Lembrando que não foi uma atividade específica, semanalmente eu trabalhava com essa atividade de algoritmo humano, eu só mudava o tipo de comanda. Então, eu comecei com uma proposta simples, que eles fizessem um passo a passo detalhado de como que eles organizavam a mochila. Então, eles tinham que colocar como se fosse um algoritmo mesmo de um programa, de uma linguagem tecnológica, né, que a gente que tem a linguagem, a programação de dados, eles iam colocando ali as frases. Então, abrir, pegar a mochila, abrir o zíper da mochila, colocar os cadernos do dia, não esquecer de colocar os livros trabalhados naquele dia, pegar o estojo, conferir os lápis dentro do estojo, fechar o zíper do estojo. Então, o bacana dessa proposta é que, inicialmente, as crianças pulavam etapas. Então, quando eu propus para eles que eles tinham que fazer essa atividade de algoritmo humano para que o colega seguisse, aí eles perceberam a importância de não pular nenhuma etapa. Então, teve um momento que a gente fez em sala de aula, a gente aproveitou o lanche da merenda, que era pão, manteiga. Então, assim, eles tinham que fazer um sanduíche, um pão com manteiga. Só que eles não podiam pular nenhuma etapa. Então, se a criança escreveu passar a manteiga, mas ela não escreveu que tinha que cortar esse pão antes, é como se tivesse dado um erro na programação. Então, esse foi um exercício semanal que eles gostavam e que ao final dessa prática eles já estavam muito mais acostumados a fazer esse detalhamento, né, essa seriação das fases, seja de escovar os dentes, de fazer o lanche, de organizar o material, de como fazer um cartaz, ou de como fazer uma maquete ou um boneco. Isso porque qual era o meu objetivo? Eu estava preparando a turma para as atividades de programação, para que quando eles chegassem na programação dos protótipos, já com a robótica, já com os Legos, eles percebessem a importância de eu organizar essa sequência de dados, dessa sequência de informação, eu não pular nenhuma etapa. Por quê? E senão isso dá problema depois no funcionamento do meu robozinho, do meu protótipo. Então era um exercício, um treino já preparatório para as atividades com os recursos tecnológicos. Então agora nós entramos na fase final, né, do nosso trabalho aqui, que é a introdução dos recursos tecnológicos. Até o presente momento, eu compartilhei com vocês atividades desplugadas, então atividades que a gente não precisa de recursos muito diferentes do que a gente está acostumado, seja uma cartolina, papéis coloridos, canetinha, ou mesmo jogos, atividades orais. Agora nós vamos entrar na proposta tecnológica.
Na rede municipal em que eu trabalho, nós temos um programa de robótica em sala de aula para as turmas de quarto e quinto ano do ensino fundamental. Então, eu vou compartilhar com vocês como foi feito esse trabalho. Bom, agora eu vou falar sobre as possibilidades de recursos tecnológicos em sala de aula. Então, nós professores temos alguns jogos, plataformas digitais, educacionais, voltadas de acordo com cada ano ciclo. Como eu disse no slide anterior, na prefeitura que eu trabalho, nós temos o projeto Robótica para a turma de quarto e quinto ano. Mas antes de citar o trabalho da robótica, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma outra ferramenta que ela mistura um pouco do fazer tecnológico com a atividade desplugada, que é a chamada, né, cultura maker ou fazer maker. E o que seria então o fazer maker ou essa cultura maker? É isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então, fazer maker é sobre isso, é aprender colocando a mão na massa, é criar soluções com os recursos possíveis e disponíveis naquele momento. Então, desde a confecção de uma maquete, de um jogo, de um brinquedo, experimentando, exercitando a prática do colocar a mão na massa e trocando com o colega. Então, as crianças criavam situações criativas, divertidas, jogos em parceria. Eu vou citar um exemplo, aí 2 exemplos que aparecem no slide, que foram as maquetes, porque nós estávamos trabalhando o sistema solar, então eles tinham que também fazer uso de materiais recicláveis disponíveis, em dupla, trio, grupos, parceria, criando cada um a sua maquete do sistema solar, e também a criação de robozinhos. Isso eu acho importante falar, porque foi após a leitura do livro Robô Selvagem, de Peter Brown, que a turma ficou muito interessada, era uma leitura capitulada para esse quinto ano, e o livro conta justamente a história dessa conexão entre o mundo digital, o mundo de robôs, esse mundo tecnológico e a natureza. Então foi uma obra literária que chamou muita atenção das crianças, que tocou no emocional das crianças e que fez sentido ao final da obra, eles fazerem esse maker desses robozinhos, cada um fez o seu com a sua personalidade, com o seu jeitinho, com os recursos disponíveis. Depois foi feita uma disposição no pátio da escola, onde as crianças apresentavam quem era o seu robô, porque além das características tecnológicas, os poderes, as habilidades tecnológicas, cada robô tinha uma parte emocional. Então, isso foi bacana, as crianças conseguiram trazer a tecnologia sem dissociar da questão emocional, da questão ética, que é o que eu acho que a gente não pode deixar de trabalhar com os menores desde cedo, essa questão da responsabilidade, do uso da tecnologia. E aí vocês devem estar pensando todo esse processo até chegar no trabalho com a robótica. Sim, foi um percurso longo, antes de iniciar, antes de apresentar para as crianças, o projeto da robótica, a programação, o uso dos tablets em sala de aula, da programação dos protótipos. Então vocês viram quantas etapas as crianças passaram, né, até chegar no produto final, que foi a construção dos protótipos. Cada protótipo, ele faz relação com alguma disciplina, com alguma área de aprendizagem, algum conteúdo trabalhado. Então, mais para frente eu vou citando para vocês essa relação que a gente fazia com os conteúdos das disciplinas regulares e a construção e a programação dos protótipos. O papel da robótica em sala de aula. A robótica não é apenas tecnologia, ela promove muito mais do que isso. A robótica ela trabalha investigação, criatividade, trabalho em equipe, persistência, protagonismo estudantil e uma série de conteúdos e habilidades essenciais no desenvolvimento integral das crianças, sobretudo nas séries iniciais do ensino fundamental.
Na prática da robótica, a criança testa uma infinidade de possibilidades, ela revisa suas estratégias, ela ajusta soluções, ela cria novas possibilidades, tudo isso trabalhando em equipe. Durante o exercício com a robótica, com a prática da robótica, as crianças têm a possibilidade de colocar em prática a criatividade, a lógica, exercitar o protagonismo estudantil, sentirem a sua prática, as suas ações validadas perante o grupo. É onde o pensamento computacional, ele é verdadeiramente colocado em prática naquele momento. E agora, para refletir um pouquinho sobre essa minha trajetória nos últimos anos, trabalhando com cultura digital, pensamento computacional e sobretudo a robótica em sala de aula, eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal, que inicialmente, eu confesso que eu me senti insegura para estar trabalhando com essas ferramentas, essas novas tecnologias em sala de aula, achava que não seria possível. Mas hoje eu posso dizer que eu estava enganada. Claro que não é fácil, é um exercício diário, é uma busca constante de novas estratégias, de novos recursos, tendo que adaptar, às vezes, com as dificuldades e necessidades do dia a dia que o chão da sala de aula nos apresenta, mas posso dizer que é possível sim. A minha experiência com a robótica, foi muito positiva. O que eu posso dizer como observação principal é que crianças que tinham muita dificuldade, sobretudo, nas áreas de leitura, de linguagem, de interpretação, de escrita, eram justamente essas crianças que tinham um desempenho melhor, um protagonismo na hora da construção dos protótipos ou da programação. Então, eu acredito que isso é um reflexo de como a tecnologia pode ser uma aliada para o bem em sala de aula, claro que seguindo orientação, planejamento, e cuidado com o trabalho com os nossos estudantes. E aqui também eu gostaria de compartilhar com vocês que sempre ao final da montagem de cada protótipo, a gente tinha uma roda de conversa sobre o que eles aprenderam com aquela experiência, porque nem sempre um protótipo funcionava. Eles tinham um tempo para montar e nem sempre eles conseguiam, ao final daquele tempo, dar conta da montagem e da programação. Então, tinha grupo que às vezes montava, programava e dava certo. Tinha grupo que às vezes montava, mas a programação não dava certo. Então, tinha aquele grupo que nunca conseguia, que acho que foi na oitava ou na nona aula, que eles conseguiram montar e fazer o protótipo funcionar com a programação certinho. Então, assim, sempre, ao final de cada aula, eu tirava de 5 a 10 minutinhos para a gente fazer uma roda de conversa com essa experiência. E a gente fazia como se fosse uma nuvem, né, uma chuva de ideias, e aí eu ia registrando na lousa palavras que eles colocavam, e depois a gente retomava isso numa outra aula, que era o que que eles aprenderam? Paciência, isso são palavras deles, tá? Paciência, liderança, novas habilidades, flexibilidade, persistência, estratégia, amizade, agilidade, trabalho em grupo. Eh, então vocês podem ver que o vocabulário dessa turminha, no final do ano, já estava muito mais, eh, voltado para questões, assim, de autorreflexão, de gestão de tempo, de trabalho em equipe. Isso fortaleceu bastante o grupo, não só nas aulas de robótica, mas em outras atividades do dia a dia. Seja um criador de soluções. Essa frase partiu de uma criança, né, de um aluno, quando a gente estava conversando nessas rodas de conversa pós montagem dos protótipos, e aí ficou marcado, seja um criador de soluções, é o que a gente espera, né, para os nossos alunos. Então, como conclusão e avaliação a cada aula, eu sempre devolvi algumas perguntas para eles pensarem em grupo. Se eles conseguiram trabalhar em equipe, se organizaram, cada um dentro da sua função. Lembrando que essas funções de líder, programador, o administrador,
a criança responsável pela montagem, o construtor, a gente ia fazendo um rodízio para que cada criança sentisse o seu papel. Então, assim, é chato ser o administrador, porque ele só organiza. Não, todo mundo vai passar por essa função e todo mundo vai ver o lado bom e o lado não tão bom de cada função. Inicialmente todos queriam ser líder, depois eles viram que assim o líder tinha muitas demandas. Aí no final do ano já quase ninguém queria ser o líder, porque o líder acabava sendo responsável. Poxa, mas você não viu que o administrador não guardou as peças? Poxa, mas você não viu que o programador pulou uma etapa? Não registrou a foto do protótipo? Então, assim, as crianças se colocavam, né, no lugar umas das outras, e então elas tinham que avaliar essa função e a sua função, sobretudo, o seu papel dentro do grupo. Perguntava para eles também se eles aplicaram o pensamento computacional durante a montagem do protótipo. E aí a gente retomava o que que é o pensamento computacional. É organização, é colocar no papel, é planejar primeiro, é verificar todas as etapas. Então, se um protótipo não deu certo, será que porque na montagem teve alguma falha? Se a programação não deu certo, será que é porque eu me antecipei e não coloquei certinho todos os ícones, eu não conferi todas as partes do protótipo, o uso de pilha, o uso do motorzinho, a questão da criatividade, né? Então, assim, apesar deles seguirem o modelo de um protótipo, eles tinham a possibilidade de criar, né? De trazer, de colocar a criatividade em foco e a iniciativa, né? A questão do protagonismo infantil, estudantil. Então, é sobre isso. E aí, para fechar com vocês, eu não posso deixar de falar sobre a importância pedagógica, né, do pensamento computacional, o que que ele desenvolve na criança, seja o raciocínio lógico, que vai ajudar a turma depois para resolver situações na área da matemática, situações problema, a interpretação de texto com inferência, o planejamento das ações, que depois prepara essa criança para o planejamento de uma escrita ou de um trabalho ou de uma pesquisa, o pensamento investigativo que promove essa curiosidade na criança. Então, todas essas habilidades que a gente trabalha no pensamento computacional, elas estão diretamente ligadas com as outras disciplinas pedagógicas. Por exemplo, quando a criança está ali trabalhando em grupo, ela está exercitando habilidades de cooperação, autonomia, persistência, e isso é reflexo direto em sala de aula, em outras atividades, atividades cooperativas, organização do espaço, trabalho em dupla, trabalho em equipe, a questão da formação cidadã, o uso crítico da tecnologia. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que estar trabalhando com essas crianças em sala de aula, a questão da responsabilidade do uso da tecnologia, principalmente a gente vê das redes sociais, né, o uso responsável, a ética dentro desse mundo digital. E falando sobre ética e responsabilidade, eu não poderia deixar de citar a Lei número 15.211 de 2025, mais conhecido o ECA Digital, que traz novos desafios para a educação, a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes nesses ambientes digitais. A escola precisa ensinar, garantir, promover o exercício, a prática de segurança digital, ética nas redes, proteção de dados e informações das nossas crianças, o respeito online, o uso consciente das telas, tudo isso passou a ser uma nova demanda, um novo conteúdo, uma nova habilidade que nós, enquanto educadores, não podemos fechar os olhos e deixar de trabalhar em sala de aula. Eu acredito que é mais um desafio para o professor, para a escola, hã, mas nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, estamos somos responsáveis por essa formação. Se a gente fala tanto que a escola, ela quer a formação integral do aluno, dentro dessa formação integral está sim a formação digital, um ambiente digital,
em parceria com a família, eu tenho certeza que esse trabalho pode acontecer, deve acontecer de maneira sólida e consciente. E aí, quando eu falo a parceria escola e família, é justamente isso, atenção ao uso das tecnologias, a questão da exposição excessiva de imagens, de comerciais, de propagandas, de consumo, o compartilhamento indevido de dados. Então, assim, a gente trabalha em sala de aula a questão da ética, a questão da imagem do colega, acesso sem supervisão, então a importância de um adulto responsável, de um familiar monitorando essa criança, esse menor, conteúdos inadequados, tudo isso são questões que, dentro da sala de aula, em reuniões, a gente pode e deve estar conversando com os familiares e com os responsáveis. O papel da escola, ele é sim de orientar, de mediar, de conscientizar essas famílias e de proteger os nossos estudantes. E é sobre isso, a educação digital crítica, mais do que falar sobre ferramentas tecnológicas ou do uso da tecnologia, da internet, de redes sociais, nós precisamos trabalhar, exercitar, fomentar nas crianças o senso crítico, a verificação de informações do que é verdadeiro, do que não é, do que é falso, identificar os riscos que existem nesse mundo digital, a questão do respeito com o outro, a utilização dos recursos digitais com responsabilidade e a favor do seu crescimento, a favor da sua formação. Obviamente, nós não poderíamos deixar de falar sobre a formação digital crítica dessas crianças sem contar com o apoio e a parceria dessas famílias, dos familiares, e até de formar esses familiares dentro desse novo contexto de educação digital. Por isso, as reuniões, né, os encontros também entre escola e família também podem favorecer o diálogo sobre segurança digital, a orientação sobre o uso consciente de novas tecnologias, o acompanhamento dessas crianças nos ambientes online, a questão de uma participação da comunidade escolar nesses projetos. Por que não trazer a comunidade escolar para se envolver com projetos de pensamento computacional, de fazer maker, de cultura digital, ou seja, uma construção coletiva de uma cultura digital ética e responsável para todos, mas sobretudo para nossas crianças. Para finalizar o nosso encontro, eu gostaria de deixar aqui para vocês as considerações finais, com essa frase: educar para o presente e para o futuro, né? Trabalhar o pensamento computacional e a robótica é desenvolver criatividade, formar crianças investigativas, incentivar a autonomia, estimular e preparar os alunos para a cultura digital. Enfim, mesmo com poucos recursos, é possível sim realizar práticas significativas, inclusivas e transformadoras em sala de aula. A tecnologia na escola só faz sentido quando promove pensamento, criação, ética e humanidade. Obrigada.